Mateus capítulo 1. Farei a leitura dos versos 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento especial de recordarmos a mensagem de Jesus e o que ela representa para nós nesta época, como também, ó Deus, durante todo o tempo. Pai amado, nos ajude a compreender e a viver segundo a palavra que entendemos, ó Deus. Nos ajude a praticar, a vivenciar, ó Deus, experimentar a presença do Senhor nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. É plano de Deus, desde o tempo em que houve o pecado. Nós sabemos que a salvação, a vinda de Jesus, já estava no tempo, na agenda do Senhor Deus. Essa é uma boa notícia, como diz Lucas 2, passagem que nós lemos, 10 e 11. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Em tempos de tantos temores, uma boa notícia sempre vai bem. É assim que acontece em muitas situações no dia a dia. Nós vivemos diante de algumas preocupações que estão à nossa frente, algumas do dia a dia, da semana, e de repente vem uma boa notícia e nós descansamos no Senhor. E assim tem sido a nossa vida. Mas a maior notícia que nós já recebemos, e a maior notícia que nós devemos anunciar, é que nasceu o Salvador, o Cristo Jesus, o Senhor. Essa notícia nos dá ânimo, nos dá alegria, saber que Jesus veio a esse mundo e que Jesus é a nossa paz. Nós estamos falando sobre a realidade do Natal. Hoje cedo nós falamos um pouquinho a respeito da questão da época do nascimento de Jesus, quando todos estavam tão preocupados em recensear, em arrumar um lugar na hospedaria e talvez fazer compras, que esqueceram ou que nem perceberam que Jesus estava ali nascendo. A comparação com a nossa vida, que muitas vezes nós vivemos nessa chamada correria, muitos preocupados com tantas atividades, relatórios para entregar, corridas no trabalho, estudos. E quantas vezes tiramos pouco tempo para estar próximo de Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus, para ver o que Jesus tem para falar conosco naquele dia. Nós ouvimos tantas notícias, assistimos tantas coisas, e às vezes num dia inteiro passamos sem ouvir falar sobre Jesus.
Não sei quantos viram na internet uma frase que eu vi algumas vezes, que diz: no Natal lembre-se que o aniversariante não passou por uma chaminé para te dar presentes, passou pela cruz para te dar salvação. Lembre-se a realidade do Natal. Muitas realidades são esquecidas. Nós temos esse costume, deixamos de lado, não cuidamos tanto da nossa saúde, muitos não cuidam tanto dos estudos, não cuidam tanto da sua profissão, esquecem da realidade que quem não cuida da saúde pode ficar doente mais rapidamente, quem não estuda pode não passar. São realidades. E às vezes tem pessoas que creem em fantasias. Uma delas contada, né, para muitas crianças e até alguns adultos, né, que acreditam no tal do Papai Noel. Acreditam mais do que em Jesus. Embora as coisas estão difíceis até para o Papai Noel. Não sei quantos viram uma reportagem semana passada, domingo passado, o Papai Noel estava distribuindo presentes num bairro em Atibaia e ele foi apedrejado. Acabou a bala lá do Papai Noel e as crianças de 10, 12 anos começaram a xingar uns nomes lá que não é bom citar. Xingou o Papai Noel, mandou o Papai Noel para tudo quanto é lugar e tacou pedra no Papai Noel. Eu achei engraçada essa história, porque lá diz até o seguinte: o Papai Noel usou a sua página numa rede social para relatar o caso e desabafar. Eu falei: gente, o negócio está sério. Mas quantos estão vendo fantasias como realidades? Quantos estão pensando no Natal de presentes, esquecendo no Natal de Jesus? A mensagem que nós estamos repetidamente falando, que Natal pode se resumir em duas visitas. Deus visitou a terra e o povo visitou Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre se Deus visitou a terra. Nós lemos aqui em Mateus 1, 22 e 23, tudo aconteceu para que se cumprisse a profecia, o que fora dito por intermédio do profeta. O que aconteceu? Nasceu Jesus, nasceu o Salvador. Deus visitou a terra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A realidade do Natal, a realidade é que Deus está conosco. Deus é presente, irmãos. Pensar nisso muda muita coisa. Muda muita coisa. Os nossos temores são tão pequenos. E se você for questionado, e se alguém te perguntar, os temores que você está enfrentando, Deus é capaz de solucionar? Eu creio que todo mundo aqui vai dizer, sim, Deus é capaz de solucionar. Então descanse, porque Deus está conosco. Podemos não vê-lo, como nós cantamos, mas o seu amor é surpreendente. Ele nos surpreende, graças a Deus por isso, irmãos. Se tudo estivesse muito fácil, nós aparentemente nem iríamos lembrar que precisamos do Senhor. Nós devemos viver baseado nas promessas, na confiança, na fé, em Deus, não na nossa força, não acreditando que eu já sei como controlar todas as situações. Não, a vida vai ser uma constante surpresa no sentido negativo às vezes, positivo às vezes. Certo é que a vida não está nas nossas mãos, a vida está nas mãos de Deus. Se estivesse nas nossas mãos, nada precisaríamos fazer mais, não precisaríamos de Deus. Mas a vida não está nas nossas mãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Aqui então essa passagem tem essa palavra, né? Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Nós sabemos que na Bíblia o significado dos nomes tem muita importância. Eva disse: Deus meu me deu outro filho no lugar de Abel. E qual é o nome desse filho? Sete, que significa substituto. Deus me deu outro filho, o substituto, Sete. Noé, a história que todos nós conhecemos, Noé, a palavra Noé, o nome Noé significa Deus, significa descanso, consolo.
Noé significa descanso, consolo. Ismael, Deus ouve. História de Ismael, né? Chamado por sua mãe de Ismael, porque Deus ouviu a sua oração. E assim a gente poderia citar aqui uma lista enorme, né? Isaac significa riso, trouxe alegria na casa de Abraão, e assim vários outros nomes. Mas a palavra Emanuel, Emanu, conosco, o El, que todos nós sabemos, né? El Shaddai, Elohim, El, Deus, o Deus conosco. Este Deus conosco. Nasceu o Emanuel, nasceu Jesus. Não o Deus da história, não o Deus que veio dar um exemplo, não o Deus que estava aqui lá uns sei quantos mil anos atrás. Não, é o Deus que está presente em nossa vida. Hoje nós tomamos a Santa Ceia de manhã, os que estiveram aqui. Eu estarei sempre convosco, disse Jesus. Quando ele partiu, ele deixou o seu Espírito Santo Consolador, a presença de Deus. Quando nós participamos da ceia, nós somos alimentados, fortalecidos pela essa presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos traz vida, que nos traz força. Gosto muito de uma passagem de um livro de Spurgeon que diz: ponha-me em um deserto onde plantas não crescem, eu ainda posso dizer: Deus conosco. Ponha-me no perigoso oceano, onde meu barco me balance loucamente sobre as ondas, eu ainda diria: Emanuel, Deus conosco. Sim, em uma tumba lá dormindo em meio à corrupção, ainda lá me poderia ver as pisadas de Jesus. Ele trilhou o caminho de todo o seu povo e ainda é Deus conosco. Esse é o nosso consolo, é o consolo do sofredor. Quantas vezes a gente vê um sofredor mais vivendo em paz do que aquele que não tem e não está passando por certo sofrimento? Porque quando você vê um sofredor, você vê ali a presença de Deus, aquela pessoa dependente de Deus, em oração. Deus não descansa, Deus não se afasta, Ele é o Deus conosco. Essa é a importância, irmãos, do Natal, é a realidade do Natal. Hoje cedo nós também falamos que muitas pessoas estão tão envolvidas com essas coisas porque esse envolvimento traz para ela um sentido de vida. Qual que é o sentido da vida de quem não tem Jesus? São as festas de formatura, são os casamentos, são as reuniões sociais, são as festas de Natal. O único sentido, entendam o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter nenhuma festa, que a gente não tem que ser feliz, não. O sentido da vida dessas pessoas é o trabalho, é a posição social, é o dinheiro que elas ganham. Portanto, elas vivem nesse ciclo de felicidade e infelicidade. Quando tudo vai mais ou menos bem, elas são felizes, em outro momento já são tristes. E essas pessoas passam por datas que é o pico da felicidade delas. Acabou o Natal, acabou a tristeza, mas logo vem o Carnaval, vamos animar. Acabou o Carnaval, vem a tristeza. É assim, irmãos, não somos nós. A realidade do Natal é perceber que nossa vida toda ela é feliz porque nós temos Jesus. A gente ouve falar de pessoas com problemas, de pessoas com depressões, de pessoas com tantas aflições. Jesus é capaz de preencher o vazio do nosso coração, até mesmo na mais difícil doença que nós enfrentarmos. Ele é capaz. Nós precisamos crer nisso, precisamos nos preparar para esses dias difíceis que todos nós vamos enfrentar. Lembrar do Emanuel, do Deus conosco. Hoje nós somos muito conformados, né, com certas posições. Eu estou feliz porque estou vestindo certa roupa, porque eu estou participando de certo movimento. Sempre a minha felicidade deve ser Jesus. Tem uma história que eu creio que resume muito bem isso. Eu contei ano passado, lembra do jumentinho vaidoso? É aquele jumentinho que entrou em casa todo contente
contando para sua mãe: mãe, você não sabe como eu sou querido. Fui a Jerusalém, todo mundo me aplaudiu, gritavam: viva, viva, salve. Então, mãe, como eu sou importante. E a mãe falou: meu filho, você estava carregando alguém? Lembra da história, né? Ela falou: eu estava, era uma pessoa lá no tal de Jesus. Então faz o seguinte, amanhã você volta lá, mas não carrega ninguém não, volte lá. E ele voltou. De repente ele aparece em casa triste, e a mãe perguntou, né? Mas o que foi? Você foi aplaudido? E ele disse: mãe, como pode? Ninguém me notou, xingaram e até me enxotaram. E aí vem a frase, né, maravilhosa aqui. A mãe disse para o menininho lá: é menino? O jumentinho menininho? Isso mesmo, meu filho, você sem Jesus é apenas um jumentinho. A aplicação fica para cada um, né? Porque eu não vou fazer isso aqui, né? Você sem Jesus não é nada. Não é nada. Irmãos, quanta gente, né, por aí se achando importante. Quantos pastores, quantas pessoas na sociedade, quantos cantores, quantos isso, quantos aquilo, dentro da igreja, fora da igreja, e quantas pessoas querendo os primeiros lugares. Sem Jesus isso é nada, nada, nada. Jesus não precisa de nada disso para fazer, para cumprir a sua promessa, para falar conosco. Precisamos entender isso. O Natal será especial porque nós temos Jesus conosco. E é isso que esse texto está falando para nós. O Emanuel, o Deus conosco. Não importa qualquer outra coisa. A importância é estarmos na presença de Jesus. Jesus, o Emanuel, com Ele nós não precisamos temer nada. E nós não precisamos ter essa sensação, né, de às vezes que nós temos de estarmos abandonados, de estarmos excluídos. Olha o que diz Isaías 57:15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu habito no alto lugar. Jesus está em todo lugar. Está com a gente, mesmo quando pecamos, mesmo quando nos afastamos dele. Jesus nos ama. Voltando aqui para a passagem bíblica de Mateus capítulo 1, nós vemos essa história, né, a parte da história que José teve um sonho, né? José, versículo 19, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ele fica sabendo que a sua noiva, né, está grávida, que Maria estava grávida, e ele iria se afastar dela, porque ele não era o pai da criança. E aí diz então que apareceu um anjo do Senhor e explicou para ele: não temas. Aquele coração abatido, imagine a noiva querida que ele tanto amava. A palavra de um anjo diz: não temas. Difícil, não? Como compreender isso? E aí o anjo disse: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí vem a frase que nós lemos, né? E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito
pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Nós sabemos então que depois desse sonho ele acorda, e ele acordou mudado, correto? Ele acordou, acredito que não tem muito detalhe, mas pelo fato dele despertar e fazer como o anjo ordená-la, como o anjo ordenou, os temores se foram, a alegria voltou, né? Que ele está aqui com a sua noiva querida, a alegria de estar com a sua noiva. E a gente pode pensar, o que fez com que esse temor, com que a alegria chegasse no seu coração? Essa notícia. Não a principal notícia, que ela estava grávida, mas não era de um outro homem. Essa notícia também trouxe paz a ele. Mas eu creio que a principal notícia que tirou os temores e que deu a ele paz foi a palavra que está aqui, quando diz: nela foi gerado pelo Espírito Santo, e ele dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nascimento de um filho de Maria salvará o povo dos pecados deles. Qual povo? Nós, o Deus conosco. A realidade do Natal é que Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos confessar os nossos pecados. E essa palavra, né? O Deus está conosco. Deus conosco. A alegria de saber que Deus estava com ele. Deus está presente. Desde o início da história, esteve presente no nascimento, na sua vida, está presente agora conosco, estará conosco na eternidade. Não tem presente melhor do que esse, sabermos da presença de Jesus. E quando eu disse, mas muitas vezes ainda nós temos um sentimento de estar esquecido, talvez excluído. A passagem bíblica nos traz grande conforto. Lucas 2,7, que nós lemos hoje cedo, que diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez, irmãos, o nosso sentimento de exclusão, de estar esquecido, é porque os nossos olhos estão na busca de algumas coisas que não são a prioridade da nossa vida, não devem ser a prioridade da nossa vida. O nosso abatimento é porque às vezes nós nos sentimos excluídos. Natal é um tempo complicado, né? Alguém pode pensar, tantas festas bonitas, tantas pessoas ganhando presentes caros, e vai ter o amigo secreto do chocolate lá em casa de novo, né? Tá bom para amigo secreto do sorvete. Vamos ver se dá uma esfriadinha, não? Nós às vezes nos sentimos excluídos pela própria limitação do mundo, os problemas que estão diante de nós. E aí nós olhamos para essa passagem, nós nos sentimos excluídos. Excluído foi Jesus, aquele que é o Rei do Universo, que estava lá na época, na hora da criação, estava lá, e ele não tinha um lugarzinho na hospedaria mais simplesinha, não é esses hotéis chiques que tem por aí não. Uma hospedaria muito simples, nem lá ele tinha lugar. Eu creio que a maioria de nós aqui tem uma vida financeira melhor do que de Jesus. Quantos luxos que existem hoje e que a gente já nem acha luxo mais, já acha normal, né? Não somos excluídos. O Natal não deve nos lembrar exclusão. O Natal nos lembra o quê? Inclusão. Nasceu
o Salvador, e nós somos por isso incluídos os filhos de Deus, nós somos servos de Deus, não há exclusão. Natal deve lembrar inclusão. Emanuel, Deus conosco. Olha que bom, Deus está com a gente, Ele está na nossa família. Essa é a mensagem de conforto para nós, irmãos. Essa mensagem é a mensagem simples do Natal. Que Deus esteja nos abençoando e nós possamos pensar no Natal como um tempo especial, a lembrança da mais importante visita, que é Jesus, o dia em que Jesus nasceu nesse mundo, e aí Ele trouxe a salvação, o perdão dos nossos pecados. O que mais nós precisamos? Que nós possamos viver, nos alegrarmos, ter a nossa festa, o nosso trabalho, se possível ser o melhor no que nós fazemos, nem sempre, porque nem todos podem ser o melhor em tudo, porque senão teria só um primeiro lugar, mas o melhor que nós pudermos ser, aonde nós estivermos, mas nunca esquecendo que o que nos faz felizes é Jesus, e que nenhuma glória que nós recebemos deve ser o motivo da nossa vida. O motivo da nossa vida é estar com Jesus. Somos bem recebidos, somos elogiados por estarmos com Jesus. Deus visitou a terra. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por tão grande salvação. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e que nesses dias mais e mais possamos ter, ó Deus, o nosso tempo tranquilo, uma hora tranquila, seja ao deitar, ao levantar, ó Pai, um momento de silêncio a sós contigo, ó Deus, meditando na Tua palavra, ó Deus, e que o nosso desejo seja conhecer-te mais e mais. Maravilhosa é a Tua graça, Deus, Teu amor por cada um de nós, e que assim estejamos nós, ó Deus, felizes, alegres, ó Deus, não porque tudo nos vai bem, mas porque nós temos Jesus, e quando nós temos Jesus, tudo está bem, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor abençoe aqueles que sofrem nesse momento, ó Pai, muitas batalhas na sua vida, ó Deus, sejam batalhas financeiras, no casamento, sejam batalhas, ó Deus, talvez da sua própria solidão, dos seus problemas secretos, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, e faça-os entender de que não estão sozinhos, que o Senhor Jesus está conosco, que o Senhor Jesus está com esta pessoa, ó Deus, com este irmão que carece, que chora nesse momento, ó Deus, que o Senhor Deus venha consolar, que o Natal venha nos consolar, ó Deus, porque nós temos Jesus, o Deus conosco. Oramos em nome de Jesus, amém.